Então, senhores e senhoras, bom dia mais uma vez. Iniciamos neste momento a segunda mesa redonda do nosso CEMEDU 2022, nesta manhã, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. A mesa 2, então, ela é intitulada Um Olhar Estético e Poético para as Produções de Leitura Literária e Escrita na e para a Infância, que será composta, então, pelos professores doutora Cíntia Graziella Guizelin Simões Giroto, do PPGE da Unesp de Marília, doutora Kátia Canton, do PPG Interunidades em Estética e História da Arte da USP, e doutora Elizabeth Orofino Lúcio, do LACEA UFPA. Temos, então, como mediadora a nossa colega aqui, professora doutora Rúbia Helena Naspolini Yatsugafo, da UFMT. Lembrando mais uma vez, então, que à tarde nós temos, a partir das 13h30, os GTs presenciais no hall de entrada do Instituto de Linguagem. Temos às 18 horas a roda de conversas Voando nas Asas da Literatura Infantil com os mediadores, mestrandos e doutorandos do GPLOLEI. E das 18 às 19, então, teremos a sessão de posters, que será apresentada também aqui no Instituto de Linguagens, na UFMT. Importante lembrar que todos os autores de pôsteres devem chegar na UFMT até às 16 horas. Passo a palavra, então, para a mediadora desta mesa, a professora doutora Rúbia Helena Naspolini Yatsugafo, para mediar essa mesa maravilhosa até às 12 horas. Muito obrigada, professora Rúbia. Bom dia a todos, todas, todes. Gratidão, professora Cristiane Keller, né, pela apresentação, pelo carinho. Então, eu sou professora Rúbia, da UFMT. Eu sou uma mulher de 44 anos, não gosto muito de contar, mas é por aí. Pele branca, bem branca, quase fluorescente, olhos azuis, óculos pretos. Meus óculos sempre têm as lentes um pouco borradas, que é um mau costume de uma criança que cresceu com óculos, né? Atualmente eu estou com cabelos médios, talvez longos, não sei direito essa métrica do cabelo, castanhos, grisalhos, né? Grisalhos com muita alegria, vestido verde, batom vermelho, colares finos, com várias miçangas coloridas. Eu acho que as minhas miçangas estão aqui para representar a minha esperança e o meu esperançar nessa manhã de hoje, conversando com colegas tão especiais. Atrás de mim tem uma cristaleira, né, de madeira, com portas de vidro, uma parede azul, quadros pintados por uma tia-avó querida, com paisagens e alguns seres humanos integrados, e logo ali atrás, duas portas, né, que sempre é bom ter portas por perto, em algum momento, sempre é possível um plano de fuga na vida, né? Eu vou apresentar brevemente as nossas convidadas, até porque o nosso tempo aqui é precioso e o foco de vocês não é me ouvir falar, é ouvi-las falar, né? A pedagoga Cíntia Giroto, né, a doutora Cíntia Giroto, é livre docente em leitura e escrita pela Universidade Estadual Paulista, tem pós-graduação, ou melhor, perdão, tem pós-doutorado em leitura e literatura infantil pela Universidade de Passo Fundo e é doutora em educação pela Unesp. Desde 2000, é professora da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília, junto ao Departamento de Didática, onde integra o corpo docente da graduação em Pedagogia, ministrando aulas de prática de ensino e estágio supervisionado da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. As articulações com a educação literária na infância e o aprendizado e desenvolvimento de crianças pequeninas e pequenas norteiam as publicações recentes de artigos em revistas, coletâneas e organização de livros. A professora escreveu artigos que compuseram 2 livros selecionados pelo PNBE, professor. Realizou e realiza pesquisas financiadas pela FAPESP, na linha Políticas Públicas em
e em editais especiais, bem como pelo CNPq e CAPES, como o projeto interinstitucional do programa PROCAD, Programa Nacional de Cooperação Acadêmica. Aproveitando aqui a minha deixa, já vou apresentar as outras duas professoras também, porque daí quando elas falarem a gente já vai articulando e tecendo essas falas. Então, professora doutora Kátia Canton é professora livre docente e orientadora do programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Tem doutorado em Artes Interdisciplinares pela Faculdade de Artes Visuais e Educação da New York University, com pesquisa sobre contos de fadas e artes. É livre docente em Teoria e Crítica de Artes pela ECA USP. Foi vice-diretora do MAC USP e diretora interina entre 2015 e 2016. Foi chefe da Divisão de Exposições Temporárias, da Divisão de Curadoria e da Divisão de Arte e Educação do Museu de Arte Contemporânea da USP. É artista visual e escritora, autora de mais de 60 livros, alguns com edições internacionais, e vencedora de vários prêmios literários. Tem experiência na área de artes, atuando principalmente nos seguintes temas: arte contemporânea, educação, interdisciplinaridade, literatura infantil e juvenil, poesia, performance e contos de fadas. Elizabeth Orofino Lúcio, nossa terceira convidada, né, doutora Elizabeth Orofino Lúcio, é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, UFPA, lotada no Instituto de Ciência da Educação. É fundadora e coordenadora do Laboratório Sertão das Águas, alfabetização, leitura, escrita, literatura, cybercultura, formação e trabalho docente do Grupo de Estudos e Pesquisas GEPACEA, CNPq, espero ter falado certo, do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão-Pará, do Clube de Leitura Tertúlias do Grão-Pará e do projeto Farinhada Literária. Realizou o doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, Portugal, como bolsista CAPES-PSDE. Possui graduação e licenciatura plena em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado pela mesma universidade em Educação. Tem atuado nos temas formação inicial e continuada de professores, didática da formação, alfabetização, leitura, escrita, literatura infanto-juvenil, cybercultura e política pública. Atualmente é coordenadora da Associação Brasileira de Alfabetização da Região Norte e coordenadora do Comitê Científico Alfabetização e Letramento da Associação Brasileira de Linguística. Então, são essas nossas convidadas, né, maravilhosas para a manhã de hoje. Né, meu prazer estar aqui, minha alegria, uma honra imensa. Agradeço ao CEMEDU pelo convite na pessoa da professora Bárbara Cortella. Para começar, então, né, os nossos encantamentos e as nossas transvisões, eu chamo a professora Cíntia Giroto para falar um pouquinho para a gente, né, sobre a nossa temática da mesa. Bom dia, professora. Professora, estamos... Isso. Bom dia, né, a Rúbia, a Cristiana, a Alessandra, a Elizabeth, a Kátia, né, e a todos os nossos convidados, participantes, né, que estão virtualmente, a gente não consegue nem ver o rostinho das pessoas. É uma gratidão e uma honra, né, estar aqui junto com pessoas, não só pelo notáveis, né, o renome, as produções, né, mas a gente sabe da notoriedade mesmo, desse fazer e ser no mundo da professora Kátia e da professora Elizabeth. Fiquei torcendo, viu, Rubia, para ser a última, né, para depois falar, gente, elas já disseram, né, a professora Kátia já disse tudo, a professora Elizabeth, e agora eu tenho esse meu tempo. Mas a gente tem o nosso lugar de fala sempre, né? E você já anunciou, né, de onde estamos falando. Então, eu estou falando desse lugar daqui de Marília, Oeste Paulista, não é? É um local, né, de formação de professores, né? Eu não sou das artes, mas eu sou da educação. E eu vou pular, Ruby, a minha apresentação, como tão belamente você fez, né, dado o adiantado da hora, né? Então, os nossos participantes, né, façam aí a sua a sua descrição a partir da imagem, né, como a Rúbia estava falando. Estou olhando aqui a hora, Rúbia,
Para mim são 11h30 no meu relógio aqui. Então eu tenho até 10 para meio-dia. Bom, aqui Paulista seria então para vocês, né, até 10 para as 11, né? Tá bem, então 20 minutos e qualquer coisa você me corta. Bom, quando Bárbara, né, e agradeço muito ao convite, né, nossa, uma ex-aluna muito querida, né, me convidou, eu disse para ela, eu queria muito estar em Cuiabá de novo, né, adorei quando fui, né, e pude conhecer tantas bonitezas desse lugar. E resolvi começar hoje, né, com uma história, uma pequena narrativa, que é intitulada, então, O Doente e o Merceeiro, o Doente em Casa de Merceeiro. Então, havia um merceeiro, né, que sempre estava preocupado com o seu dinheiro, com a sua produção, com as suas riquezas. Ele e a mulher já viviam muito bem, mas sempre queriam, como comerciante, ganhar muito dinheiro. Tinham apenas um ajudante que era um doente, um pequeno doente, que trocava o seu trabalho diário por um pedaço de pão ao final do dia. Conhecido então como Sovina, esse comerciante resolveu, que já tinha, né, a sua casa, ser dono do prédio todo, então alugar alguns dos seus espaços. No porão, né, da sua casa, um pequeno quartinho então foi alugado a um estudante. O duende, que sempre muito curioso a tudo observava, certo dia quando chegou então o seu estudante, né, um genuíno estudante, o professor Vanderlei agora disse há pouco, né, que o estudo está fazendo parte das nossas ações na escola. Este era um autêntico estudante e gostava muito dos livros, muito das suas produções, muito da escola. Ficou indignado quando, ao chegar tarde no seu espaço, né, no seu lar, no seu novo lar, viu então o merceeiro ir rasgando páginas e páginas de um livro de poesia para poder embrulhar o pão, a manteiga e as velas que o estudante queria para levar para o seu quarto. Não quis estar fazendo apenas um livro velho, disse então o comerciante. Não, eu troco então o meu pão e a minha manteiga e o meu queijo por esse livro. Não, então fique então ao menos com o pão e leve esse livro velho. Para mim não tem importância nenhuma. O doente, que todos os dias trabalhava arduamente por um pedacinho de pão, ficou indignado e ficou muito inquieto por como é que um estudante trocaria, não é, pão com manteiga e queijo para ficar só com pão, ele que comia uma vez ao ano, talvez a manteiga e o queijo. Então ele ficou muito curioso. Então, pé ante pé, ele foi então espreitar pelo buraco da fechadura o que havia no quarto do estudante. Quando o estudante sentou e abriu os livros, a mágica aconteceu. O doente começou a sentir, a ouvir e a ver tudo quanto ele nunca tinha visto. Ele avistou imagens inimagináveis. Ele pôde até sentir o cheiro dos banquetes reais. Ele pôde sentir o cheiro das flores, inclusive o barulho dos animais na savana. Ele podia sentir o amor da mãe pelos filhos, podia sentir o cheiro do sangue das batalhas. E noite após noite, todas as noites após o trabalho, o estudante espreitava. Aliás, era espreitado pelo doente. Certo dia, um fogaréu tomou o prédio. O estudante não estava. A mulher, dona do comerciante, logo correu para pegar os seus brincos de ouros. O comerciante, logo as suas duplicatas e tudo mais que significava valor para ele. O duende, então, correu e chegou no porão antes que as labaredas pudessem atrapalhar tudo quanto fosse daquilo que para ele tinha o enorme valor. E assim, então, ele agarrou o livro velho, surrado, rasgado de poesias e subiu ao mais alto da casa e ficou lá no cume onde o fogaréu não chegaria. O estudante, quando chegou, em meio à fumaça, viu aquela criatura no alto, olhou e tudo compreendeu. De olhos arregalados, o doente, então, olhando para o estudante, agarrado, passava a impressão de que não entregaria o livro ao estudante. E o estudante, olhando para o alto, disse: "Queres ficar, então, com este livro de poesia? Você gosta de poesia?"
E o doente, indignado e assustado, não sabia o que responder, balançava a cabeça com sim que ou não, e segurando, a criatura estranha, segurando com toda a força o livro, disse assim: sabe, eu sempre achei que o pão era a única coisa que poderia me alimentar. Mas agora eu já não tenho tanta certeza disso. E diz a história que assim o doente foi perfeitamente humano. Essa é uma adaptação muito, né, aligeirada de um conto, né, do considerado, né, o primeiro, o marco, né, da literatura para as crianças, para os livros de infância. Hans Christian Andersen. Para uma menina do sítio, que nada conhecia de literatura e abobada ficou com a biblioteca da sua tia, chegando até a ter uns livros surrados, mas aquele colorido todo, né, brilhante, ilustrações, enunciados visuais, enunciados escritos, até então desconhecidos, ainda que simplificados, Hans Christian Andersen chegou, né, por simplificações muito ruins. Mas tudo quanto tem todos os seus contos, né, quando a gente pensa na Pequena Sereia, no Polegacinha, no Patinho Feio, no Soldadinho de Chumbo, na Pequena Vendedora de Fósforos, que foi esse primeiro livro, né, de ilustrações muito coloridas, de todos eles, né, o que, por mais que fossem simplificadas, o que mais ficou, né, até hoje como adulto, e que deve ter ficado para tantas crianças, foi a sensação de exclusão, a sensação de abandono, a sensação de e a necessidade premente de todos esses personagens de inclusão, uma necessidade que habita todos esses personagens deste autor dinamarquês. Bem, mas como são as palavras literárias desse autor? Bakhtin diz pra gente que a palavra, ela só permanece viva se ela imergir nos universos subjetivos internos e obter as tonalidades subjetivas. Então, eu me pergunto, junto com vocês que estão aí de trás dessa tela comigo, quais são essas palavras vivas do Hans, né? Do Hans menininho, que foi órfão aos 11 anos, um garotinho que nasceu pobre de toda a natureza, abandonado, o único dos filhos que conseguiu vencer a primeira infância, a primeiríssima infância, e que filho de uma lavadeira, e que filho de um sapateiro que construía pequenos objetos artesanalmente para contar história todas as noites para o seu filho e que colocava o seu filho a produzir aqueles pequenos objetos. Um pai que levava histórias de Shakespeare para o seu filho. E esse menino, órfão, com 11 anos, começa a trabalhar numa alfaiataria, começa a buscar trabalho para poder se alimentar. É um garoto que só vai para a escola, e ele nem gostava tanto da escola assim, porque houve um apadrinhamento de alguém que, quando ele também na alfaiataria busca um extra para tentar ser ator no teatro, ele consegue então, né, olhos de outros que enxergam nele um poeta, que enxergam nele um cantor, que enxergam outros que ele mesmo não enxergava. Então, no diálogo, no encontro, na escuta, na interação, na troca, que é mais que troca, porque quando estamos juntos, o que se encontra são as palavras, diz Voloshinov, diz Bakhtin, não é? A dialogia, a dialética, esse movimento, né? Essa interação, né? Esse externo e esse interno que passa a nos habitar. Então, Hans foi se constituindo dessa forma. E como não trazer esse Hans, esse pequeno menino,
para as suas histórias no futuro. Ele começa a ter visibilidade quando escreve uma obra chamada O Improvisador. Escreve muito para adultos até conseguir escrever para crianças. Mas ele escreve 156 contos. Quantos será que nós conhecemos? Nós professores, né? Nós pesquisadores, nós formadores de outros formadores. O que nós conhecemos dessa infância e dessa criança que se faz presente nas obras de Hans? Que horizonte social Hans tinha? Né? Que enunciado concreto como signo? Né? Que orientação contextual? Né? Que sentidos de palavras que são, como dizem, né, no círculo bakhtiniano, são inteiramente determinados pelo contexto vivencial, né? Que é fruto, né, como diz o signo, né, essa arena em miniatura, né, que a palavra, né, esse ato bilateral, né, esse jogo de negociações, né, que situação social é essa, que ambiente social é esse, que faz, então, com que esse menino produza o que produziu. Hans, então, era considerado excêntrico. Os amigos não faziam, né, não colocavam muita fé nele, mas ele é um garoto que persiste e leva, né, a busca dele, por ter vivido, né, na tamanha pobreza, é mostrar as contradições sociais, né? É mostrar essa sociedade que ele vivia, que pudesse, de alguma forma, habitar também as suas obras. Não sem razão, Patinho Feio, né? Não sem razão, A Pequena Vendedora de Fósforos. Dizem que é um momento que ele recobra, né, todo o sofrimento da mãe, né? Para quem já leu o conto, sabe da tristeza, da melancolia, né, da absoluta solidão, do abandono, do sofrimento, né? Mas que, no fundo, eu marquei aqui para a gente pensar, representa o anseio ardente de todas as crianças, de todos os leitores em formação, né? Que querem fazer parte do grande banquete da vida, né? Estou lembrando aqui da obra do Bakhtin, a cultura, né, popular, na Idade Média e no Renascimento, né? É a ideia, né, de poder ter a nutrição de um pão que não é um pão, alimento físico, mas que se nutre de tantas outras facetas e linguagens da cultura humana. Quando a gente vive num mundo que sequer pensa em repartir um pedacinho que seja desse banquete. Fartar-se do banquete das máximas elaborações humanas parece ainda ser, meus amigos, quando falamos tanto, né, tanto e tanto em direitos humanos, uma bonança para poucos. Então, fora, né, dessa identificação de muito de nós, das nossas crianças, com esses excluídos de Anderson, que são esses singulares, né, vivendo, né, entre estranhos, diferentes, num mundo de iguais, invisíveis em territórios desumanos, né, quantas crianças invisíveis. Sequer elas são coadjuvantes alheio ao todo o protagonismo de narrativas vívidas que elas deveriam ter, que elas poderiam ter. Como diz Bertolt Brecht, para quem a poesia, para quem a cultura, para quem a literatura só tem razão de ser se forjar, se trabalhar no sujeito a sua consciência humana, para quem tem uma boa posição social, diz Brecht, falar de comida é coisa baixa, né? E Brecht diz, complementa, fecha, é compreensível, eles já comeram. O que é fome, né? Nas páginas de Marxismo e Filosofia da Linguagem, página 209, Bakhtin discute a vivência do eu e a vivência do nós, discute a fome, né? O que é ser um faminto numa consciência mundial, o que é ser um faminto em uma multidão desunida de famintos ocasionais, o que é ser uma vivência de fome solitária, o que é ser uma consciência de fome numa coletividade. Leiam lá a página 209, incrível. Incrível o que é uma vivência do eu, num individualismo, numa sociedade egoísta, e o que é a individualidade. O que é a constituição das singularidades, o que é a constituição dos subjetivismos, não é? Das subjetividades. Então, o dilema, não é, que o duende sofreu, vou ficar do lado do merceeiro ou vou ficar na cultura? Vou me nutrir do meu pão físico ou vou me nutrir
da poesia, da estética, da literatura. É um dilema que todos nós vivemos. É um dilema que todos nós lutamos. O que são a luta das nossas pesquisas que possam reverberar nas políticas públicas? Onde estão, então, os patinhos feios? Onde estão, né, esses cisnes vivendo em comunidades de patos, serem míticos no mundo nada humano, pobres de toda a pobreza, alheios às necessidades, que não ousam sequer pensar existir? Michel Petit, A Arte de Ler, Jovens e a Leitura, Leituras do Espaço Íntimo, Espaço Público, traz palavras que hoje na nossa cultura parecem que novas. Xenofobia, misoginia, preconceitos raciais, preconceitos étnicos. Diz ela, como ler e resistir à diversidade? Anders já demarcava nas suas produções, não é? Já demarcava sua preocupação de como é lutar contra as adversidades. Eu pude aprender e continuo aprendendo, não é? Que quando a gente vê aí o ler e o escrever, não é? As produções da leitura, da literária, né? O olhar estético para tudo isso, que quando a gente está lendo, a gente tem o jogo de negociação de sentidos, de que quando a gente está escrevendo, é o nosso projeto de dizer que tem que estar em curso, é o nosso ato humano, responsível e responsável de dizer a sua palavra. Como encorajar, como fazer engajar as nossas crianças, como pegar a palavra literária, né, que já aprendemos com Medvedev, que já aprendemos com Bakhtin, que aprendemos, né, com Voloshinov, né, que toda obra é essa aventura de com uma consciência dialogando com outra consciência, dialogando com o mundo. É a consciência do leitor em busca de uma verdade pessoal, mas não dogmática, que possa, não é, trazer emancipações contra um discurso utilitário, contra um discurso dogmático. Porque o medo do ler, diz Michel Petit, o que é o medo do ler? O que é uma ausência física de livros na vida das nossas crianças? Maria Tereza Anduetro, que esteve conosco no Proleal, no CEPRE, né, uma argentina maravilhosa, né, tem aí o seu livro, né, A Leitura, Uma Outra Revolução, né, Literatura Sem Adjetivos, eu ia pegar os livros aqui só para mostrar a capa, né? Ela disse para a gente no nosso encontro ano passado, né, virtualmente, no grupo de pesquisa, ela disse para a gente, para as nossas meninas, para os nossos pesquisadores iniciantes, os alunos da graduação, a literatura não é necessariamente um lugar onde encontrar o igual, às vezes é a única janela para somar-se ao diferente. Então vejam a possibilidade que tem a leitura, e notadamente a leitura literária, de nos inquietar, não é? De nos conduzir às zonas inesperadas de nós mesmos. Porque o medo do ler, o controle, a avaliação, a doutrinação, né? Os dogmas, quer sejam controles advindos da parte religiosa, do privado, de famílias, de um patriarca, de um mito que se cria, de um desgoverno, não é? De toda sorte. De onde vem esse controle? Todos esses poderes querem, num primeiro momento, acabar com o material impresso, acabar com a possibilidade do ler e do escrever, acabar com a cultura escrita, porque é ela que tem o poder de trazer. João Baudelaire disse assim, não há estética sem ética, né? A estética se banha na ética, e é isso mesmo, né? Tudo que o Bakhtin, Voloshinov e todos os outros estudam é a vida, os enunciados vívidos, isso que nos forja, não é? E como ato responsivo e responsável, né? A filosofia do ato no Bakhtin, ele nos conclama isso, não é? A arquitetônica do mundo é uma arquitetônica arquitetônica do mundo, de um mundo concreto, não é?
Não há álibi para não existir, de que você está nesse evento único e é convidado no seu ato responsivo e responsável a agir, sentir e fazer-se gente, sendo diferente, plural, como diz Androetta em outras palavras, mas sem ser indiferente ao outro. Ou como dizia o nosso próprio Paulo Freire. Rúbia disse uma palavra que é linda, freiriana, esperançar, não é? Então, a amorosidade, a amorização. Freire dizia, só tem sentido o mundo, eu só quero um mundo em que possa se amar mais, porque se ama muito pouco, né? Ele termina, agora não me lembro se é Educação como Prática de Liberdade ou Pedagogia do Oprimido, com essas palavras. O meu desejo é que a gente tenha um mundo onde pode se amar mais. Então, como ser diferente, se respeitar, sendo você mesmo, sem ser indiferente. Então, a arte literária, quer seja em enunciados visuais, né, as ilustrações, né, tantos livros maravilhosos. Maria Teresa Andoetro tem um livro, A Clara, né, que se descobre pela leitura, pelos livros, e ela tem a sua vida salva pelos livros, né? Tem esse poder de trazer não uma voz monológica, tirana, mas aquela voz emancipadora que liberta, a dialogia, esses lugares inesperados, impensados, urgentes, que podem dar acesso a novos patamares, a todas as bonitezas da vida, da cultura, às mais sofisticadas possibilidades da cultura dos homens produzidas. Então, a vida literária produz humanização. E eu, quando comecei a escrever meu texto, eu não sabia que nome pôr, e eu fiquei aqui, né? É isso mesmo, né? O ler para descobrir-se, o ler para sair das prescrições sociais, os familiares, né? O ler e escrever como ato de libertação, de emancipação. Mas como busquei o duende, o merceeiro, eu coloquei assim, não só de pão vivia a criança, né? Já que eu estou falando desse locus da pedagogia. O poder dos livros na humanização, na construção da subjetividade da infância. Então, o objeto livro, como um instrumento da cultura humana, ele contribui para o desenvolvimento máximo, né, do homem. A literatura é muito generosa, né? Ela é profundamente democrática e libertária e revolucionária. Ela nos permite ingressar no universo a partir da nossa particularidade e possibilita a cada um de nós encontrar um caminho para que a gente possa se humanizar em comunhão com e pelo outro, entre as palavras e muitas ilustrações. E por último, estou olhando aqui, acho que falta 1 minuto, é isso, Rúbia? 1 minutinho, é tão rápido, né? É tão rápido. Eu gostaria de dizer, né, que o caminho acertado para a gente ter esse olhar, né, um olhar enviesado, né, esse olhar diferenciado, né, que prevê as ambivalências, né, no dizer do Bakhtin, e é tão lindo quando ele fala de carnavalização, quando ele fala do grotesco, e para mim a literatura é pura carnavalização, né? Ele diz para a gente, olha, ambivalência, porque são duas valências, são dois centros de valores, o eu e o outro. E jamais na nossa atuação, em qualquer mediação, né? A Michelle Petit aqui fala de essa francesa maravilhosa, né? Ela nem fala da escola, ela fala, olha, vocês querem falar de construção de leitores? Não, eu quero falar de como eu vou aproximar todas as pessoas, em quaisquer espaços, quaisquer meios do livro, né? Eu não vou construir leitor, né? Não sou eu que construo o leitor, né? São esses homens, essas mulheres, esses velhinhos, essas crianças, esses pequenininhos, esses bebês, né? Eu trabalho com primeira infância e o livro objeto, o livro brinquedo, ainda que sejam gestos embrionários do ato de ler, né? São todos esses, né? De todos os universos que vão e que precisam ter acesso ao livro. Ela diz assim, a ausência física do livro é o maior obstáculo para a gente pensar na leitura. Como com esse viés, né, que a gente está dizendo aqui, democrático, libertário e revolucionário. Então, para terminar mesmo, né, parece que o caminho mais acertado e bonito
que se oferece à criança, né, como um grande banquete desde pequenininhas, nesse processo de humanização, é que nós possamos considerar essas duas valências, não é? Não o individualismo, não é? Não a individualidade, né? Não essa palavra de autoridade e não o humanismo da alteridade. A alteridade prevê forjar identidades, singularidades, subjetividades, e não aqueles que veem a si mesmo e ao seu próprio umbigo, mas que veem o outro sem ser indiferente. Então, nutrir-se não só de pão, mas de poesia, para mim é o melhor caminho para a gente ver, vislumbrar um mundo, um olhar diferente, de enunciados genuínos e vibrantes para a literatura e com a literatura, lembrando, não é? Comecei com Hans, não é? E termino com ele, porque eu acho que cada um dos seus contos, né? E ele nós temos o prêmio, né? Todo ano pelo IB, né? E não é à toa que eles colocam, né? Essa medalha, né? Recebendo esse prêmio, né? Recebendo o nome do Hans Christian Andersen, que a gente possa, em cada conto, né? Do Hans, revisitar esse garotinho que habita ali em cada conto, né? Excluído, expropriado de todas as naturezas, de todas as matizes, e que a gente possa nos armar, não de armas, mas de livros. Beijo, Rúbia. Queria falar mais, mas acabou meu tempo. Beijo, Elizabeth, beijo, Kátia, todos vocês que estão do lado aí. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo. Professora Cíntia, obrigada. Ó, a gente já vai chamar a professora de novo, né? Porque a ideia é a gente depois aqui discutir. Até quero convidar o pessoal no chat, lá no YouTube. Se tiver pergunta, já vai anotando, porque as perguntas vão voando, né? Pensando aqui nas palavras da professora Cíntia, a vida literária produz humanização, né? Sempre fundamental, necessário, mas nesse momento que a gente vive, imprescindível, né? Construir infâncias, criar infâncias, inventar infâncias, né? Se sentir ingressando nesse universo, um universo que é e não é meu, que me representa e não me representa, né? Então, pensando em como é que a gente, na escola, se tece, individual e coletivamente, né? Pela literatura, na literatura e para a literatura, dependendo como a gente puder trabalhar essa construção, essa invenção. E com essas palavras aqui na mente, que a professora Cíntia vai me fazer ficar pululando aqui o dia inteiro, gratidão, eu vou pedir para a professora Kátia falar um pouquinho para a gente. Gente, escrevam as perguntas no chat para não esquecer. Professora Kátia, bem-vinda. Obrigada, Rúbia, obrigada, Cíntia, Elizabeth, as outras colegas, e a Bárbara que convidou, né? E adorei ouvir a professora Cíntia, porque eu também, sabe que, Cíntia, eu sou fã número 1, assim, muito fã do Andersen. Tem até, eu pensei em te mostrar para você, tem esse livrinho da Companhia das Letras que é super carinhoso, porque ele chama Mini Imaginário, né? E o Andersen, eu acho que uma das coisas que o salva e que o salvou é a arte, né? Que, além de escrever, ele tinha esse trabalho que ele aprendeu com o pai, né? Das colagens, do fazer o teatrinho na caixa de sapato do pai sapateiro. E aí, enfim, eu também sou apaixonada por ele. Adorei te ouvir, tá? Então, colegas, eu peço licença. Eu tenho esse PowerPoint, mas, na verdade, é mais para fazer uma espinha dorsal, assim, mas eu quero falar um pouco mais, de maneira mais solta com vocês, e eu concordo com tudo que a Cíntia falou, né, sobre essa potência mágica, né, do contar histórias, da arte, da imaginação, e eu acho que esses elementos são cada vez mais importantes para a vida da gente. No contemporâneo, eu acho que, inclusive, eu estou dando um curso no MAN, de São Paulo, que chama assim, a arte cura? É uma pergunta.
E, na verdade, quando eu falo arte, eu estou falando de literatura, de música, de artes visuais, de tudo que nos coloca nesse modo poético, né? E ficou muito, eu acho que ficou muito claro, né, para nós durante a pandemia, de quanto a gente não pode viver sem isso, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente precisa, né? Eu usei esse trecho da música, da canção dos Titãs, para falar o quanto a gente realmente não é apenas um querer, mas é um necessitar. E por quê? Porque a gente é feito disso, a gente é feito de histórias, né? A ciência tem mostrado cada vez mais, a neurociência, por exemplo, o quanto a produção poética, a produção artística, ela nos cura, ela nos fabrica. E quando se fala de educação e de criança, essa questão fica mais pungente ainda, né? Eu vou passar aqui eu não sei, eu acho que o professor, porque eu estava compartilhando. Ah, obrigada. Vamos ficar. Então, eu vou pedir isso para mudar, porque eu ia eu mesma, mas aí já que está já colocado, eu chamei para começo de conversa a capa desse livro, Somos Animais Contadores de Histórias. É um livro que se chama The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human. É um best-seller do New York Times, de um pesquisador chamado Jonathan Gottschall, e é muito interessante porque... Obrigada, Alessandra. Que bom. Ele mostra, né? Ele argumenta que o contar histórias que garante a nossa condição humana. E, de fato, pode mudar, por favor? E, de fato, é isso que, historicamente, garantiu que o Homo sapiens sobrevivesse. E isso é muito interessante mesmo de pensar. Eu coloquei aqui Sherazade, conta histórias para sobreviver e curar. Só lembrando um pouquinho da história de Sherazade, das Mil e Uma Noites, né? As Noites Árabes, que conta o grande desespero desse sheik que pega a mulher, traindo, e nessa sociedade patriarcal e cruel do poder, ele passa a definir, né, que casaria-se com todas as mulheres do reino, e na manhã seguinte ele casaria, dormiria com elas, e na manhã seguinte mataria todas, uma a uma. E assim foi, até que sobraram pouquíssimas mulheres no reino, e aí uma moça muito inteligente, chamada Sherazade, se oferece para casar com ele, e o pai da moça fica desesperado, ela diz, pode deixar. E ela usa a estratégia de contar histórias. Ela casa-se com esse sheik, conta um trecho de uma história super interessante, e a parte do ápice da história, eles vão dormir, e no dia seguinte ele não tem coragem de matá-la, porque ele quer ouvir a continuação da história, né? Aí ela conta, mas ela deixa de novo, né, a parte mais interessante, e diz que está muito cansada, que vai contar no dia seguinte, e aí ele não tem coragem de matá-la, porque quer ouvir o resto da história. E assim, sucessivamente, acontece durante 1001 noites. E no final dessas 1001 noites, ele está perdidamente apaixonado por ela, não quer mais matá-la e está curado dessa doença violenta, né, terrível, de sucessivamente matar as mulheres. Isso é um exemplo muito vívido do poder, né, da imaginação e das histórias, em vários sentidos, né, em sentidos interdisciplinares, né, a geração de amor, a cura de doenças, a permanência da vida. Pode.
Então, eu falo um pouquinho disso, muito nas minhas aulas e cursos, que a arte, né, e o contar histórias nasce junto com a própria humanidade. Naquele tempo não havia diferença entre texto e imagem. Se a gente pensar no Sapiens e na sobrevivência na Terra, tem muito a ver com essa capacidade, né, de se comunicar, de fazer registros nas cavernas ou nas paredes externas, de pensar um tempo expandido para além do tempo da ação prática, né? Um tempo da poesia, um tempo de poiesia. Você pode continuar. Pode mudar. Obrigada. Eu sempre recomendo para os meus alunos que assistam A Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, que mostra muito dessa produção poética. Na Caverna de Chauvet, por exemplo, a sofisticação de criação, né? Então, por exemplo, aqui tem uma imagem, em Chauvet mesmo, dos homens das cavernas, registrando várias situações, né, dos bisões e dos cavalos, que dão uma impressão, que não tem o próprio movimento deles, né? Como se fosse um cinema. Pode ir, por favor. Então, a arte é uma herança de toda a condição humana. E o diferencial de sobrevivência dos sapiens em relação a outros hominídeos que estavam convivendo com a gente na Terra, por exemplo, os Neandertais, foi justamente essa capacidade de gerar uma herança cultural, ensinando gerações futuras sobre um determinado período histórico, gerando imagens e outros estímulos que podem funcionar como ignição para a criatividade ou a construção simbólica para a transcendência. Pode mudar. Aqui tem uma imagem dos Sapiens, embaixo uma produção artística da Grécia Antiga, desenho, pode ir. E usando, né, essa frase, a arte e a literatura existem porque a vida não basta, isso foi bastante popularizado, essa frase, com o nosso querido Ferreira Goulart, mas antes dele, né, o filósofo Friedrich Nietzsche já tinha falado que a gente, sem a arte, a gente morre de excesso de realidade. E Fernando Pessoa também já tinha dito isso, reiterando a importância da arte, das histórias, para a permanência da vida. A vida que precisa, que vale a pena ser vivida, né? Pode mudar. Então, desde sempre, o ser humano criou arte, desde sempre. Aqui eu estou mostrando arte cuneiforme da Mesopotâmia, que acontece antes do Egito Antigo. A primeira forma de uma escrita é a escrita cuneiforme, que era feita em pedaços de barro molhado, com um material pontiagudo, né? E depois o barro secava, e ele chama-se escrita cuneiforme, porque tem a forma de uma cunha, né? E essas histórias, o mais interessante é que, como a escrita cuneiforme da Mesopotâmia antiga é a primeira forma de escrita, de que se tem registro, essa forma de escrita já era mágica, porque ela contava uma história fabulística. Depois, se vocês puderem pesquisar, vocês vão ver a epopeia do Gilgamesh, que é uma epopeia que tem um pouco a ver com a história da Sherazade, tá? A arte sempre buscou, então, a transcendência. Coloquei como exemplo
o artista Kandinsky, Vassily Kandinsky, que buscava a espiritualidade na própria abstração, na própria arte. Ele tem um livro chamado Do Espiritual na Arte. Então, a arte, ela nos fornece tanto uma objetividade, uma construção, né, de uma história da civilização humana, quanto ela nos fornece índices para uma subjetividade. Eu me relaciono com determinada obra de arte de uma forma muito própria, de acordo com as minhas próprias experiências na vida. Pode ir. Pode ir também. Eu vou compartilhar com vocês, pode ir também, porque eu tenho um livrinho pequenininho de bolso chamado Narrativas Enviesadas, né? E o que é isso? São formas contemporâneas de contar histórias. São formas que lidam com enredos de maneira livre, encarando o tempo de forma ampliada, encarando as histórias como formas de transcendência, né? O tempo hoje é percebido como alguma coisa que nos escapa, que passa rápido demais, que tem suas flechas voltadas para todos os lados, né? São muitas camadas de percepção. As percepções não são mais cronológicas e lineares. A nossa inteligência, nossa forma de pensar e de raciocinar o mundo, ela vai se ampliando cada vez mais. Então, as flechas da compreensão, elas são enviesadas e elas entram por vários lados, por todos os poros. E é isso que eu chamo de narrativas enviesadas, né? A gente está hoje vivendo um outro modo de aprender, de ensinar, de compartilhar a vida. Pode ir. E, de novo, então, o ser humano é, por definição, um contador de histórias. Eu estou usando aí uma imagem de um livro que eu fiz. Eu trabalhei muito com livros para crianças que lidavam com vários aspectos da arte, da arquitetura, da gravura, e sempre com a participação ativa do público, né, das crianças, que me indicavam caminhos, que me testemunhavam, que me inspiravam, né? Então, isso também é uma forma de narrativa enviesada, né? Pode ir. É possível pensar a arte como narrativa. No trabalho do arte educador, as narrativas potencializam o interesse e a memorização das imagens da arte, podendo, então, partir para a compreensão de seus sentidos. Essa é uma coleção que eu fiz para a editora DCL, chamada Arte Conta Histórias. Então, cada livro fala de uma forma de um conto de fadas, de uma determinada cultura. Então, você tem conto de fadas japoneses, contos dinamarqueses que falam do Andersen, contos franceses que falam do Perrault, contos brasileiros, né? E todos são ilustrados por artistas que têm uma relação tanto estética quanto conceitual com esses tipos de contos de fadas, né? Então, eu estou falando agora um pouco do meu trabalho. O Trem da História é um livro da Companhia das Letrinhas, em que a história de um menino que está entediado e que entra numa estação de trem, pega um trem, entra no vagão e tem vários encontros com pessoas e várias paradas de lugares inimagináveis, que são os lugares da arte. Essa aventura vai contando a história da arte, né? Através da história desse menino. Aí é Brasil, Olhar de Artista, um outro livro que fala um pouco do nosso país,
também a partir do olhar dos artistas que o retrataram. E aí vai, né? Eu acho que não vamos ter tempo de ver muito, mas pode ir mais um pouquinho. Você me avisa, Rúbia? Essa coleção Beijo de Artista, Bicho de Artista, Espelho de Artista, que é autorretrato, e Mesa de Artista, fala um pouco desse universo do mundo de artista, e sempre com ideias para que quem está lendo o livro faça exercícios, se coloque numa relação de identidade e alteridade com o livro, com a educação, né? Então, a arte está em todo lugar. O mundo precisa dessa potência gerada por uma recombinação, né, das palavras que foram faladas na primeira mesa, relação ética e estética, como fazer pensar a arte, como fazer com que a arte ative as nossas formas de humanização do mundo, pode mudar. Aí eu estava mostrando aquela imagem das crianças dando tchau, elas fazem parte dessa outra coleção chamada Arte Aventura, que é o tempo todo as crianças se relacionando com as formas artísticas de gravura, pode mudar, de pintura, de escultura e de arquitetura, sempre em movimento, sempre na dimensão do vivo, sempre na dimensão do poético e da cura, né? Essa forma artística de ver o mundo é uma forma que pode estar em cada um de nós. A gente tem um dito do Nietzsche, que depois o filósofo francês Michel Foucault vai aprimorar, que é a ideia de fazer da própria vida uma obra de arte. E as crianças têm muita essa potência muito ativada de fazer da vida uma obra de arte. Eu acho que eu não vou continuar, porque aqui eu estou mostrando, então, algumas oficinas que eu faço como arte educadora. Aí fiz um trabalho na Índia, na Faculdade de Arquitetura, com as crianças, fizemos um grande painel sobre a ideia de um mundo melhor, e os contos de fadas próprios deles, né? Estavam muito ativados, a ideia da imaginação, da poesia, né? E assim foi, eu fiz esse tipo de projeto em vários cantos do mundo, tenho feito, espero continuar fazendo, e sou alguém que acredita muito nas potências poéticas do fazer artístico, do contar histórias como uma caixa de ferramentas de educação e de cura. Acho que eu vou ficar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho, só que, Rubia, eu queria te dizer que eu tenho, assim, pouco, eu não posso ficar mais, assim, eu tenho que sair no máximo 12:45, então eu não sei o quanto eu vou conseguir trocar com vocês, mas eu queria agradecer muito e adorei essa representação da gente, nós mulheres aqui, de várias partes do Brasil, pensando um pouco em sintonia e, né, fazendo esse rizoma de falas acontecer para pensar numa grande árvore, tá? Obrigada, gente. Um beijão para vocês. Obrigada, professora Kátia. Nossa, eu fiquei aqui, né, vendo a professora falando e essas coisas todas que apareceram aqui na tela e na sua fala, pensando num trabalho encantador, mas mais que um trabalho encantador, um trabalho de encantamento, né? Quanto encantamento, né? Obrigada. Fazer da vida uma obra de arte. Eu tentei no meu doutorado, gente, eu tentei fazer pesquisa como obra de arte. Deu um bafafá aqui no PPGE, mas aí esse é papo para café, né? Mas para a gente pensar um pouco como a gente ressignifica o mundo pela arte, como a arte é capaz de atingir imensas coisas que muitas vezes a palavra mal e mal arranha, né? Então, para a gente
se assumir como esses sujeitos feitos com, por, pela, perpassados pela arte, né? Ontem Mimi falava para a gente presencialmente, vou fazer o link rapidinho, de uma história do canoeiro, né? Do homem que fazia canoa e que não sabia ler as palavras, né? Então, quanta poesia, quanta arte tem naquele fazer, né? Quanta riqueza, e essa riqueza muitas vezes nos passa invisível, né? Então, nos tirar um pouco dessa invisibilidade e explorar essas potências todas, né? Aqui pensando. Professora Elizabeth, bom dia novamente, seja bem-vinda. Bom dia, uma alegria estar aqui com essas mulheres sabidas, não é? Nessa manhã, compartilhando com vocês um pouco dos nossos desafios e daqui, né, do Portal da Amazônia, de Belém do Pará, eu vou tentar fazer uma fala bem sintética e para essa manhã eu intitulei a minha fala de Abrindo Letras dos Meninos de Belém, e sendo os meninos de Belém os meninos e meninas do mundo. Quero registrar e agradecer o carinho da Bárbara, contextualizar o lugar que eu falo, não é? Sou carioca, estou em Belém do Pará desde 2017, e nesses anos eu tenho construído um trabalho no caminho com os docentes do estado do Pará, desse Pará, de uma metrópole das águas, que as águas conduzem os ribeirinhos, os indígenas, os refugiados que aqui estão e os quilombolas. E penso que o momento de encontro é importante, que bom que temos a internet para que possamos nos encontrar, mas pensar sempre que o chegar não é mais valioso que a andança e que o encontro é preciso e necessário. Que tenhamos também encontros presenciais num futuro muito breve. Penso que o momento que estamos vivendo é um momento realmente, como Rúbia traz como primeira palavra, né, nessa manhã, é de esperançar. Trago, então, o nosso Manuel de Barros para pensar conosco que eu havia de pedir desculpas sobre a esperança, mas é tempo de esperança. Quero registrar que todas as imagens que eu utilizarei aqui são do fotógrafo Flávio Contente, um fotógrafo aqui de Belém do Pará, e como inspiração para esse diálogo eu trago Bartolomeu Campos de Queiroz na sua obra O Rio e Meninos de Belém, que é a base do artigo que posteriormente sairá na revista. E diante dessas meninas sabidas, né, que eu conhecia um pouquinho, mas acabo de ver que são muito sabidas, Manuel de Barros nos diz: tenho o privilégio de não saber quase tudo, e isso explica o resto. Então, é junto com Manuel de Barros que a gente vai tecer esse diálogo, então, desse momento de abrir letras. E trago aqui um abridor de letras. O que é um abridor de letras dentro da cultura amazônica e que tem sido assim muito importante para a minha pesquisa e para a minha constituição enquanto docente e sujeito que vive hoje no Portal da Amazônia? Os abridores de letra, como essa fotografia mostra, são pessoas que fazem a arte nos barcos, colocam um nome nos barcos. E viajando pelo Marajó, Salinas, viajando por Bragança, pelo estado do Pará, eu tenho conhecido muito abridores de letras. Mas esses abridores de letras nem sempre são alfabetizados. Mas, mesmo assim, trazem narrativas potentes que nos fazem pensar que somos um país banhado na oralidade. E, a partir desse banho na oralidade, trago alguns princípios do trabalho que eu tenho pensado nesse laboratório Sertão das Águas,
e que me conduz para um programa de pós-graduação em criatividade e inovação no ensino superior, aqui na Universidade Federal do Pará, pensando que um princípio inalienável é o outro como sujeito na e da formação, independente da idade ou do modo como se expressa, interage com o mundo. O princípio ético-político de compreender a escola como lugar para a potência afirmativa do sujeito, de todos e de cada um, como lugar de palavra, de conversa, de linguagem. A escola como um lugar de relações discursivas. E, alicerçada nesses princípios, vamos falar então sobre encontros, redes, formação e transformação. Trago então o menino e o rio, o corpo do rio para a tela, quando a lua se abre. Era o menino e o rio por dentro de nossa casa. Passava um rio inventado. Tudo que no invento é falso, Manuel de Barros. E trago o menino Bakhtin, já tão falado aqui, em sua arte responsabilidade, para pensarmos a afirmação que ciência, arte e vida são campos da cultura humana, que se articulam, mas tanto podem adquirir unidade no indivíduo, que as incorpora, como para permanecer cindidos e manter entre si apenas uma relação mecânica externa. Se a cisão acontece, ou a arte ou a ciência passam a ser entendidas de forma autônoma, autossuficientes, isoladas da vida, essa postura mecânica tem consequências éticas que empobrecem culturalmente o homem. E assim afirma Bakhtin, o poeta deve compreender que sua vida tem culpa pela prosa trivial da vida. E é bom que o homem da vida saiba que sua falta de exigência e de seriedade nas questões vitais respondem pela esterilidade da arte. Arte e vida não são a mesma coisa, assim como ciência e vida, mas devem tornar-se algo singular em mim, na unidade da minha responsabilidade. E, a partir de Bakhtin, que eu penso heterologia e heterociência, arte, vida e conhecimento na alfabetização e na formação de professores. Diante de um contexto neoliberal que quer tornar as vidas humanas, a infância, um ato mecânico e irresponsável, precisamos pensar no trabalho e na responsabilidade. Evoco novamente as águas dos rios, porque as águas dos rios, como nos diz nosso querido Bartô, são liberais e bondosas. Por onde passam, fazem romper em suas margens mais árvores, mais flores, mais capins de cheiro e de tantas cores que acende inveja no arco-íris. E as águas dos rios visitam delicadamente as casas da cidade, presenteando-as todos com seu cristal líquido, que escorre pelas torneiras, pelas florestas, onde vivem pelas bênçãos das águas. Pensamos, então, que Bakhtin coloca que os sujeitos são constitutivamente heterológicos em seus discursos. E isso sustenta a minha defesa da perspectiva da heterologia como um princípio metodológico instaurador de responsividade responsável no ensino da leitura e da escrita e na formação de professores. Eu não posso pensar uma perspectiva discursiva de alfabetização onde não há ponto de chegada, porque o discurso produzido entre a cadeia infinita de enunciados e enunciações, provocando outro tantos discursos, inclusive aqueles didáticos de relações de ensino, sem pensar uma autoria docente, um projeto do dizer e estar no mundo de crianças e professores. É desse ponto de vista que penso que as nossas pesquisas, os trabalhos
com os professores, a escrita com os docentes e não sobre os docentes, precisam cada vez mais se tornar presente nos nossos atos de pesquisa. Atos únicos e responsáveis pela visibilidade docente ou invisibilidade dentro de uma perspectiva que pode ser implicada muito com contexto social, com contexto histórico e com a autoria dos professores. Penso, então, que Bakhtin nos traz a condição dialógica humana, a atitude carnavalesca e a cosmovisão carnavalizadora perante o mundo para pensarmos a heterologia na formação de professores e nas atividades de ensino. Então, no desafio de realizar arte, vida e conhecimento, estamos aqui com essa fala e com a nossa apresentação. Pode passar, por favor. Quero trazer algumas imagens de infância no Portal da Amazônia para pensarmos leituras e escritas de docentes e discentes, porque pensamos que é impossível não pensar nesse contexto infância. E para isso trago Memórias Inventadas, a segunda infância. Nada havia ali de mais prestante em nós, senão a infância. O mundo começava ali. No campo, encostava na beira do rio, um menino guató chegava de canoa e embicava no barranco. Teria remado desde cedo para ouvir a posição de qualquer no Porto de Dona Emília Futebol Clube, nosso valoroso time. As cercas laterais do campo eram de cansanção, espinheiro fechado, para ninguém botar defeito. Guató já trazia do barranco 2 pedras para servir de balizas. Os craques desciam da cidade como formigas. José de Carmos, nosso beque de espera, tinha a incumbência de soprar as bexigas, porque a nossa bola era de bexiga, que às vezes caíam no rio e as piranhas devoraram. E se caísse na cansanção, os espinhos furavam. Nosso campinho por miúdo só permitia times de 7. O goleiro, um beque de espera, um beque de avanço e 3 na linha. Champalé, nosso técnico, impunha regras. Só podia mijar no rio e não pode jogar bola de botina. Sebastião era centroavante. Chutava no rumo certo, sabia as variações de bexiga no vento e botava no grau certo. Quando alguém enfiava as unhas na pedra, havia uma vaga. Metade de nossos craques eram filhos de lavadeiro e outra metade de pescadores. Pensamos, então, com Bartô, com Manuel, com Bakhtin, que essa dimensão discursiva do ensino inicial da leitura e da escrita, e que no contexto brasileiro se dá na escola, que essa dimensão discursiva que alia cognição, ética e estética, cognição pensando nessa concepção discursiva elaborada, estética pensando na arte, a literatura, e ética no respeito pela palavra do outro, concebendo assim a criança e o professor como um outro, e não como um mero depósito de informações e conhecimento nas relações de ensino, ou reprodutores de materiais instrucionais, que temos o desafio de trabalhar a linguagem na escola. Essas relações de um país e de uma cultura banhada na oralidade com a escrita, essas primeiras escritas oralizadas, essa oralidade na escrita, a sua escrita e suas formas de expressão, e pensar as discursividades nos espaços educativos. E, mais uma vez, trago Manuel de Barros para pensarmos juntos. Quero palpar o som das violetas. No descomeço era o verbo. O delírio estava no início, quando a criança disse: eu escuto a cor dos pássaros. A criança não sabe que o verbo escutar não se aplica à cor.
senão para o som. A criança vive na infância da linguagem. Ao pensarmos com os professores na região amazônica, no Portal da Amazônia, especificamente no estado do Pará, nós temos caminhado nesses 5 anos com uma concepção que temos chamado de alfabetização das águas, como uma memória de futuro, para uma concepção que una o discurso, a heterociência e a heterologia de processos na formação docente como alfabetização das águas. Adentrar a alfabetização das águas, tendo como referência a Amazônia, é necessariamente adentrar pelos seus rios, furos e igarapés que banham as escolas ribeirinhas, indígenas, quilombolas e metropolitanas. É andar pelo cultivo do açaí e ver uma amostra de uma população que traz submersa toda a complexidade de vivências e saberes dessa vasta região e que, com sua subjetividade, faz emergir em suas águas alfabetizadoras toda a sua cultura vivida em sua cotidianidade. Águas alfabetizadoras banhadas pela relação social e dialógica, que a caracteriza como prática discursiva e que tem me inspirado a organizar, junto com as professoras, uma perspectiva estética, vivendo uma perspectiva ética, pensando sempre numa ciência outra, no alargamento dos gêneros acadêmicos e literários, construindo com rigor heterocientífico o que temos podido pensar entre os rios, entre os furos, e saber que a cultura permite espalhar, espelhar arte e vida e conhecimento. Pode passar, por favor? Pensamos, então, em escrever em absurdez para fazer causa da poesia. Eu falo e escrevo em absurdez. Me sinto emancipado. E pensando nas escolas banhadas pelo rio, vamos refletir sempre com Bartô que o rio é o pai do mundo e a terra é a mãe. Ela fecunda por onde passa, fazendo florescer as sementes, para se somarem em bosques, cerrados, florestas e alimentar o mundo, desde os pássaros até os homens. Sem se negar ao trabalho, suas águas se fazem nuvens. Depois de dormir em neblina, o vidro evapora em algodão e silêncio para azul e cai em chuva, encharcando as terras mais longes. E as águas descem do céu clareando o ar, fazendo brilhar o vazio, rejuvenescendo a paisagem. Quem tem olhos atentos pode ver que a chuva é o trabalho do rio. Esses olhos atentos, junto aos docentes do Portal da Amazônia, têm nos colocado a pensar essa literatura infantil, como nos mostra Ana Luísa Smolka, como cerne do trabalho da formação de professores, como cerne do trabalho do ensino inicial, da leitura e da escrita. Encaminhando, então, para mais uma reflexão com o nosso Bartolomeu, convida a cada um a espiar o rio, viajando pelo mundo com as águas do coração. E com as águas do coração pensar como esses meninos de Belém sabem ler. Eles leem os ventos, as cores do céu, desvendam as chuvas e tempestades, e que o mundo é um grande livro
um grande livro que precisa de muitos alfabetos para desatar seus encantos. E como tão bem tem nos ensinado também Boaventura de Souza Santos, para não apagar suas culturas. Quem ensina a ler, escrever, não pode ter medo das andanças. Meninos de Belém, como invejamos as escolas de paredes de água e céu. Escola enfeitada pelas florestas, que ensinam tantos alfabetos, tantas leituras e escritas do mundo. Ao pensarmos esse rio como mar, pensarmos a escola sobre o rio, começamos a pensar o desmedo do tempo presente. Ah, meninos de Belém, diante de vocês, não sabemos nada, nada, nada. E égua, nem te conto. Pode passar, por favor? Pode passar. Nem te conto que esse cartaz foi feito numa formação, com professores que dizem o seguinte: abaixo as migalhas do saber, literatura na escola, ler e escrever. Pode passar, por favor? Tenho sempre usado esse slide finalizando minhas apresentações, lembrando um fragmento de Dostoiévski no Diário de um Escritor. Com dinheiro, por exemplo, escolas são construídas, mas não se fazem professores de uma hora para outra. O professor é peça fina. Sigamos como um rio, vendo com os olhos do coração, porque somos peças finas. Obrigada por essa manhã, desculpe a emoção. Obrigada, professora Elizabeth, né, com a fala também tão encantadora, né? A pessoa apresenta o trabalho para a gente, declamando o trabalho, né? Então, olha que privilégio, né? A gente ter essa pessoa linda declamando seu trabalho para a gente. Acho que a professora trouxe várias coisas muito importantes, todas, né? Todas. Mas uma coisa que fez ressoar em mim mais forte, talvez até seja uma viagem minha aqui, sabe, Elizabeth? E te agradeço por isso, né? Eu também sou a chorona que faz live, tá, gente? Eu sou famosa já por isso. Me fez lembrar, sabe, Elizabeth? Também me emocionei aqui contigo, né? Das infâncias que perpassam todos nós. A minha avó, eu não sei se ela sabia ler. Eu sei que ela fazia contas. Ela tinha uma pequena lojinha e ela só escrevia para mostrar para o cliente, porque era tudo de cabeça. Ela era da poesia da matemática, né? Mas ela lia os passarinhos como ninguém. Não só os cantos, os movimentos, né? Eu lembro da minha avó lendo os passarinhos, a gente via a previsão do tempo no jornal, o jornal errava tudo. A minha avó era batata, não errava nada, né? É que o passarinho voou assim, ele cantou assim, ele não fez assim, tinha uma leitura do passarinho, né? Então que nós também, talvez a criança, uma das maiores crianças que eu conheci foi minha avó, né? Que faleceu há pouco tempo também, na pandemia. Então, para a gente pensar nessas infâncias todas que perpassam. E aí vocês comentaram, né, nas falas, a gente falou da infância, mas nas falas também vieram a formação de professores, porque somos nós também que vamos trabalhar com essas crianças,
E como estão, como são, como nós vivemos e trazemos a nossa infância ressoando, ressonhando, reverberando, reinventando infâncias nossas, né? E dos nossos alunos coletivamente. Como é que nós nos tecemos nessas relações? Porque a escola... Vou falar da escola, mas não só a escola, tá? Vou puxar aqui um pouquinho, né, que falam os professores. Mas esses grandes tecidos que a gente cria, né, com esses vários fios, às vezes se separando, às vezes se alinhavando, por vezes se inosando, e que cuidado que a gente tem com os nós, porque a gente não sabe que nó que segura aquele tecido, né? Até para desatar o nó, a gente tem que ter sensibilidade, cuidado, um olhar poético, né? E, né, muito obrigada às três. Eu queria trazer um pouquinho para a discussão, talvez a professora Kátia, que está precisando sair mais cedo, né, professora, contar um pouquinho mais para a gente sobre essas histórias enviesadas, né? Como é que a gente pode pensar nessas infâncias, né? Não para, como disse a professora Elizabeth, né, aqui falando também das crianças, né, não escrever para, não ler para, mas escrever com, ler com, inventar com e criar com crianças, e nós também com nossas infâncias. Professora Kátia, se puder dialogar um pouquinho, agradeço. Nossa, olha, queria dizer também, em primeiro lugar, que eu fiquei muito emocionada, Elizabeth, coisa linda, e adorei, e assim, também me emocionei. Eu tenho, assim, 3 minutinhos, eu peço desculpas, mas talvez eu possa dizer, Rúbia, que as narrativas enviesadas, como conceito, tem tudo a ver com, por exemplo, um grande poeta como Manuel de Barros, né? Que é aquela coisa que as coisas que importam, elas vão chegando de viés, né? Elas vão chegando, são esses fios que você mesma citou agora, né? Que a gente puxa um fio, puxa outro fio, às vezes faz laço, às vezes faz nó, né? Às vezes corre paralelo, e as coisas não têm... as histórias que a gente conta e as histórias que permanecem conosco, elas não têm que entrar... e nem entram de forma cartesiana, né? Elas vão entrando de viés. Então, eu acho que cada vez mais no mundo contemporâneo a gente percebe como tudo está emaranhado, tudo está tramado, como as coisas não são separadas, né? E a gente poderia levar essa conversa lá para frente, porque dá para pensar como a modernidade, o capitalismo foi separando as coisas, né, desde a Revolução Industrial, em disciplinas, em especializações, mas, na verdade, as coisas estão juntas. E a gente tem que voltar a fazer laço. É isso. Queria agradecer muito, adorei ver vocês, adorei sentir essas diferentes vozes, esses lugares, né, esses lugares de fala, e dizer que eu estou também disponível, que a gente pode continuar trocando. Hoje tem tantos meios, né? Instagram, sei lá, Facebook, todo esse tipo de coisa. E estamos juntas. Que bom que a gente está, que a gente acredita, que a gente se emociona, né, Beth? Que a gente compartilha e que a gente sente que não está sozinho, né? Que bom que tem voz ecoando junto com a gente. Obrigada. E, Rúbia, você tem sido uma mediadora maravilhosa, mais que mediadora, né? Porque você poetiza as nossas falas, você dá né? Você empacota com coisas tão lindas, tanta beleza. Que bom que a gente ama o que faz, isso está muito claro para mim, né? Um beijo bem grande. Espero ver vocês novamente. Gratidão, gratidão. Kátia, vai para o teu compromisso, então. Vou segurar a Cíntia e a Elizabeth mais um pouquinho aqui. Beijos, querida. Gratidão e prazer imenso.
Ai, professora Cíntia, Elizabeth, eu pensei em não fazer pergunta, eu pensei em a gente conversar, abrir o microfone e sair falando, tá? Vou também dar uma conferidinha no chat lá no YouTube enquanto a gente vai falando, mas eu queria conversar um pouquinho mais com vocês. Eu acho que a gente, nas falas de vocês, né? A oralidade, o livro, né? Como a gente pensar nessas pluralidades de manifestações e de formas de pensar, de sistematizar o mundo, né? Eu cada vez mais tenho apostado nessa ideia da oralidade, sabe, professora Elizabeth? Eu sou do Sul, eu moro em Mato Grosso, e também, para mim, essa oralidade aqui ganhou outra possibilidade, outra potência. Então, eu queria dialogar um pouquinho com as professoras Cíntia, a professora Elizabeth, né, sobre essa magia das histórias orais e escritas, né, falar mais um pouquinho sobre o que é não ter um livro, né, o que é não ter acesso a esse objeto. Por acaso, estou com a minha Alice aqui do lado, foi por acaso mesmo que eu estava pegando uma citação aqui para gestão, né, outro dia, deixei aqui em cima da mesa na minha bagunça, mas como que o que é não ter o livro, o que é não ter esse objeto que eu sempre brinco, eu tenho uma estante cheia, um monte de coisa eu nunca li, mas está tudo ali para a hora que eu quiser, né? E como é que é também a gente ter essa oralidade tão rica, tão potente, mas não ter um olhar que valoriza também essa história, essa constituição, né? Isso que os nossos alunos trazem, que aprenderam com o vô, com a avó, que festa, que lava, que conta história, que limpa peixe, etc. e tal. Então, quem quiser falar, fica à vontade. Eu posso começar a falar um pouquinho, uma conversa mesmo, né? Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, tendo o referencial que nós temos com um bakhtiniano, lembrar que o Bakhtin não traz uma supremacia da oralidade sobre a escrita. Eu acho que é fundamental que cada vez mais isso seja a pauta da nossa vivência em sala de aula, pensando sempre que a aula é um encontro. Eu uso essa categoria aula-encontro pensando Bakhtin, desde o meu texto de tese em 2016, que o Bakhtin coloca que o encontro é o momento máximo da compreensão. Então, toda aula precisa ser um encontro. E quando a gente pensa nesse encontro e nessa aula enquanto ato, nós estamos a cada vez mais imersos numa cultura da oralidade, também potencializada pela cybercultura, não é? Quantos momentos do nosso dia nós não podemos escrever uma mensagem no WhatsApp e a gente usa o recurso o quê? De áudio, é oralidade, né, potencializada. E aí a gente precisa pensar essa oralidade dentro dos espaços formativos como potencializadoras da arte, da cultura e do conhecimento. Viver no Portal da Amazônia me traz muito essa questão da oralidade que reúne arte, vida e conhecimento, mas que esse conhecimento só é registrado numa patente na cultura escrita. E essas relações de domínio e pensar com Boaventura ecologia de saberes é muito importante. Ao mesmo tempo que vivo numa universidade onde as políticas afetivas para indígenas, quilombolas, refugiados, indígenas oral, e nesse momento eu oriento uma dissertação que tem como foco os indígenas Aral, e nós estamos formulando, né, como produto educacional, além de um documentário, um curso unindo arte, vida, conhecimento. E nesse curso, nosso grande desafio é fazer documentação narrativa da oralidade para a cultura escrita. E quando você está no encontro com esses indígenas, eles dizem assim no vídeo de pesquisa: quantas pessoas já nos procuraram para saber as nossas histórias, os nossos conhecimentos?
e depois não voltam mais. O que eles estão nos dizendo? Que nós estamos falando muito de responsabilidade e responsabilidade, de expropriação, mas precisamos pensar uma perspectiva outra de pesquisa e de fazer ciência, que não expropie os sujeitos. Precisamos pensar que eu quero é o quilombola escrevendo a história dele, eu quero o indígena escrevendo a história dele, eu quero o ribeirinho escrevendo a história dele, e não alguém escrevendo a história por ele. Por isso, pensar com Bakhtin, heterociência, heterologia na formação, e pensar palavra própria é fundamental para o tempo presente que estamos vivendo. Então, pensar, né, Rúbia, a potência da oralidade e pensar oralidade, leitura e escrita, e esse encontro com a leitura, em grande parte desse país, se faz na escola. As crianças brasileiras não ganham livros de banho, livros pop-up, livros sensoriais, desde o seu nascimento. Grande parte delas. O encontro com o livro vai acontecer nesse espaço educativo, para alguns na creche, para alguns na educação infantil, para alguns no ensino fundamental, e num país que exclui da cidade das letras, na educação de jovens e adultos e idosos. E falo desse espaço da região norte, onde estou com pesquisas e alunos na EJA, e ouvimos a primeira vez que eu toco um livro nas minhas mãos, que não seja o livro religioso ou o livro didático. Então, precisamos, nesse momento tão complexo e desafiador que estamos vivendo, pensar outras formas de trabalho, pensarmos mesmo como os rios, fazendo furos até chegar ao mar. Né? Eu preciso pensar não só uma concepção discursiva de alfabetização, mas uma concepção discursiva de pesquisa, porque pensar uma concepção discursiva é pensar uma forma de ser e estar no mundo com palavra própria, em tempos de fake news. Rúbia, eu posso falar um pouquinho também? Bom, mas assim, o que falar depois que Elizabeth diz, né? Elizabeth, quer dizer que tem uma aluna que está, né, com o livro, né, que você citou muito do Bartolomeu, né, fazendo toda uma pesquisa, né, em cima do livro, né? E Bartolomeu, né, Bárbara sabe mais disso, né, que Bartolomeu e Manuel de Barros, eu falo assim, são meus amigos de muito, eles não sabem, né, mas eles estão na minha vida desde sempre. Então, quando você trazia os exemplos, eu não trouxe dessa vez, porque, assim, eu fiz um prefácio esses tempos atrás que Bárbara pediu, não é? E aí trouxe, né, a discussão da heterociência, trouxe, né, o Manuel de Barros, né, trouxe um pouco de Bartolomeu, né, porque são essas vozes, né, que ficam aí, né, nos alimentando, né, palavra outra, que depois é palavra minha, né? E aí eu fui me identificando muito, né, com essa fala. Não tem como não ter essa aproximação. Eu falei, nossa, né, estão me vendo em tudo que Elizabeth está comentando. E o desafio, né, quando depois fala da oralidade, Rubia, mas falando da heterociência, da ciência outra, né? A Rúbia falou, né, da obra de arte, da pesquisa, do doutorado dela, né? Eu fico imaginando, né, quando ela já disse isso, porque sair do corrimão, né, que é a perspectiva cartesiana, e pensar uma outra forma, né, de produzir ciência, né, que vai para além, né, desse centro de valor que só pensa, né, essa visão dogmática, fechada, né, que
como você deu exemplo, né, Elizabeth, dos índios, né, a gente tem comumente isso, professores que também, né, dos povos originários, mas assim, da cultura, no próprio escolar, né, quantas pesquisas são feitas e depois não há nenhum retorno, e não só isso, né, será que quando fazemos pesquisas, nós queremos escutar a palavra outra mesmo, né, porque eu falo que no princípio da dialogia, o maior desafio é a escuta, né, é a escuta, né? E eu brinco com as minhas alunas, ajoelham no milho e agradecem, né? Porque eu só existo pelo e com o outro, né? É assim a alteridade, eu me faço com o outro, não tem outra forma, né? O humanismo da alteridade vai forjando até a palavra identidade. Eu lembro que na tese de livre docência questionaram muito, que eu falei sobre identidade, né? Na questão da identidade na formação do leitor, né? Da criança leitora. E aí, talvez assim, da não coerência de usar esse conceito de identidade, né, que seria um contraponto da própria alteridade. Mas eu queria mais dizer dessa singularidade, né, desse subjetivar-se que se faz pelo outro e com o outro para ter realmente a minha própria palavra. E quando a Rúbia pergunta sobre a oralidade, ou aqui, né, começa esse diálogo, né, para a gente refletir, eu digo que vai na mesma direção, porque a poética da alteridade é essa alternância de vozes. Então, se eu não escuto o outro, se eu não escuto o outro, né, se não tem esse outro centro de valor, né, se não tem esse contínuo que também vai gerar tensão, que vai gerar crise, que vai gerar, né, indagações, outros questionamentos, mas tudo isso me traz, né, a certeza sempre, né, dessa boniteza, nessa verdadeira dinâmica de fazer pesquisa, não é? Que só há pesquisa porque é o outro, né? Eu participei de uma banca e até comecei escrevi um artigo que eu mandei, né? Com um trecho, né, dessa banca, porque a candidata escreveu sobre o protagonismo da criança na pesquisa, e um dos membros da banca dizia assim, olha, mas na verdade o protagonismo é do próprio pesquisador, eu acho que você está equivocado. Eu estava elogiando e ela, né, cortou a minha fala para dizer que eu nem deveria questionar isso, porque eu fui fazendo um questionamento, mas assim, para fazer o elogio, e ela estava querendo, na verdade, fazer a crítica, porque o protagonismo na pesquisa não é do sujeito que é objeto a ser investigado, né? Mas é do pesquisador, né? Então, que compreensão é essa de pesquisa? Né? Se não há, né, o outro, não há pesquisa. Então, realmente, né, o descobrir-se, né, com o outro, né, no outro, né, descubro o outro que há em mim, né? A ideia, né, dessa isotopia, né, desse outro excedente de visão que me completa na minha incompletude, né, que traz as marcas desse outro que vão aparecer na minha atividade, né, quer seja ali entre aspas, o mediador de leitura, o fazer docente, mas que isso tudo é transformado e me obriga a falar de outro modo, com outra linguagem, com renovados caminhos. Então, a poética da alteridade, em alternância de vozes, instala-se nesse processo contínuo de tornar-se gentes, né? Desse humano, né? Então, a oralidade, né, como foi questionado, eu fico pensando nos documentos oficiais, né, do que tinha lá nos PCNs, do que nós temos hoje na BNCC, e quando se fala tanto, né, a Elizabeth falou da primazia, né? Não existe essa primazia, mas do quanto a escola, embora pense nesses documentos oficiais, nos documentos pedagógicos, dessa importância da oralidade, ela não é considerada, não é como se fosse algo espontâneo, não fosse importante aprender, trazer essa cultura primeira pela oralidade, mas essa oralidade que também tem que ser forjada, né, em outros gêneros. Quais são outros gêneros orais, né, que vão sendo forjados, construídos nas relações sociais, nas relações humanas, né? Uma fala distensa, informal, né, numa festa, é diferente dessa fala que nós temos agora, não é?
E como as crianças, ou como, pensando na escola, né, no locus escola, como elas vão aprender isso, se não é um trabalho efetivo? Quando falamos no aprendizado em língua estrangeira, né, até no nosso Lattes a gente tem que pôr lá, né, se você lê, se você escreve, né, naquela língua, mas se você compreende, se você, se você fala, né? E para nós, na língua materna, é como se isso fosse tão, né, parece que tão natural que aí o professor, né, na condição de formador, não considera, né, a relevância que tem para a formação das nossas crianças, né? Então, não só a ideia, né, de trazer essa palavra outra, né, para que o sujeito tenha esse próprio processo, né, do enunciar-se, e aí eu lembro dos achadouros, né, do Manuel de Barros, né, então quantos achadouros, né, que nós temos que ter para essas infâncias, né, os quintais, nesses quintais todos, né, que estão por aí para ser desbravados, né, o quanto fazer, né, com que nós, professores, pudéssemos pensar a existência da nossa docência numa vida realmente com sentido, com significado. Kátia disse agora, né? É gostoso saber que a gente ama o que a gente faz, né? Então, a amorosidade, né, no Bakhtin, não é uma coisa piegas, né? É esse comprometer-se, é esse agir e enunciar-se pedagogicamente como um ato político, não é? Somente eu posso realizar minha singularidade diante de um centro axiológico que é diferente de mim, que é o outro, que participa desse processo dialógico, que baliza, né, esse meu agir responsável para quem que eu dirijo a minha fala, a minha palavra, e que vai podendo revalorizar esse outro, né, redescobrindo-me, considerando a alteridade constitutiva de todos os meus saberes, fazeres, né, não só como docente, como pesquisadora, né, e fico imaginando, né, as possibilidades todas das crianças, né, sentir esse poder da palavra, esse poder do livro, né, a Rubia também está falando desse distanciamento, né, dessa ausência física, né, desses livros, o que ela pode provocar, né, e por que há a interdição desses processos, né, se a gente fala hoje, quando a gente fala da escola da infância, do desemparedamento, né, dessa ideia também de tirar paredes como esse alargamento para que essas vozes outras cheguem, porque quando falamos de encontro, né, e a Elizabeth falou muito disso, e acho que eu citei muito rapidamente, a interação parece que perde a ideia do encontro, né? É uma verborréia, um pedagogês, né? A interação é importante, a interação. Não, mas a interação é a troca, não é? É a troca, e a troca, né, quando a gente fala das pessoas, é a troca de palavras, né? E a palavra é esse signo, né? É essa possibilidade, né? São palavras grávidas, né? Elas estão sempre prenhes de significado, né? E o quanto que a gente vai aprender nessa troca com o outro, né? Que essas palavras aí que estão nessa pujança sempre de renovação e de crescimento, né? Então, tudo isso, né? Esse outro ajuda a que eu possa elaborar minha própria identidade, né? Que não vai ficar reduzida, né? A só os laços, os pertencimentos. A Rubia falou da vozinha dela, eu também lembro da minha, né? Que coisa maravilhosa, né? Esses primeiros passos. Mas a gente também sabe que há muitas interdições causadas e reduzidas, interditadas por não possibilidade desse alargamento dessa cultura primeira, né? Então, são muitas variáveis que só pela escuta, na dialogia, que a gente consegue avançar, não é? Só isso, então. Ah, queridas, olha, eu vou sair daqui hoje grávida de encantamentos, tá? Já senti aqui no coração, né? Um grávida no coração. Já são 12:05 aqui, para vocês até mais tarde, acredito. Então, eu vou pedir para vocês falarem as palavras finais, né? Não li os comentários no chat, porque são vários, e a gente começou um pouco atrasada, não queria, né? Porque os comentários ficam no YouTube, né? As pessoas têm acesso, né? A Elizabeth, a Cíntia e a Kátia podem ter acesso a esses comentários lá. Então, palavras finais. Cíntia, primeiro, pode ser? Ai, já falei muito, não pode deixar a Elizabeth aí. Mas só um tchauzinho para o pessoal, não? Eu tinha separado uma poesia, mas não vai dar tempo, né? Então eu fico aqui, né, com esse tchau, né, geral para vocês, e deixo a poesia, né, toda a poética das cores, né, a poética das palavras, a poética das águas para Elizabeth fazer a finalização. Então,
muito obrigada, né? Gratidão a todos vocês, né? Eu só queria lembrar um amazonense, então, né? Que eu gosto demais também, né? Falecido esse ano logo que passou, né? Que é o Tiago de Mello. E eu adoro o livro dele, né? Faz escuro, mas eu canto. Então, esses tempos são muito sombrios, né? Muito sombrios. E Estatutos do Homem, né, que é maravilhoso, né, que ele fala das manhãs cinzentas, né, e que ele espera que toda segunda-feira pudesse ser, né, uma manhã clara e muito iluminada, né, com a ideia da manhã de renovação, né. Então, eu queria que a gente pudesse terminar essa manhã com muita gratidão, né, ao aprendizado todo, né, diante de vocês, lembrando, né, que mesmo fazendo, né, mesmo tendo escuridão, né? Tem o Cocoricó, né? Para quem morava no sítio, tem lá o galo cantando, né? E uma nova manhã aparece. E a gente tem que continuar cantando, entoando a nossa voz, né? O entoar no Bakhtin é colocar, né? Eu falo, é colocar o nosso perfume na palavra, né? Também, né? Ela entra em mim, rebate, ela chega e bate nas palavras todas batendo aqui na gente, e a gente, nesse ato responsivo e responsável, né? Temos que enunciar, somos convidados, não, somos conclamados, né? Convocados a dizer a nossa palavra, né? E a minha palavra é entoada aqui, que a gente continue cantando com muito esperançamento. Beijo, obrigada. Obrigada, professora Cíntia Elizabeth. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o encontro, pedir desculpas pela emoção desse momento tão único que vivemos, não é? E pensar, né, junto com o Bakhtin, diante de tudo que falamos, essa responsividade responsável que precisa ser um caminho para cada um de nós no contexto em que nós vivemos, né? Pensando sempre que essa responsividade responsiva, ela nos encoraja, ela nos robustece em nossas réplicas, mas que precisamos pensar também com Bakhtin que não há álibi para a vida. Ela é singular, singular. E aí, pensar com Bakhtin exige esse compromisso com o outro, exige pensar nesse não álibi, né? E que diante de tudo que estamos vivendo no país, né, a gente pense com Bakhtin e Tiago de Mello que a palavra liberdade precisa ser algo vivo e transparente, como nos diz Tiago de Mello, né? Que ela seja como um fogo, um rio, e sua morada seja sempre o coração do homem. Que assim seja. Um beijo grande, até breve. Beijo grande, gente. Obrigada, que assim seja então. Vamos embora aqui sabendo que não estamos sozinhas, como disse Kátia, não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Aqui no chat tem um monte de gente, depois tem gente que vai entrar depois e vai estar reverberando conosco, né, por mais encontros, mesmo que sejam assincronamente. E professora Elizabeth, gratidão pela emoção. Eu fico muito contente que depois de tanta brutalidade, né, de pandemia, de política, de tudo mais, a gente tenha capacidade de se manter encantado, se manter emocionado. É isso, é a nossa humanização, que nós não perdemos, né? Em alguns momentos ela fica um pouquinho sequestrada. A gente precisa resgatar. Há momentos que é preciso resgatar, mas ela está aqui, né? Em cada um de nós, pulsando, né? Então que a gente possa nos próximos anos fazer um trabalho afetivo, potente, significativo de juntos, né, tecermos nossas humanidades, que a gente não faz sozinho, a gente faz isso sempre junto, dialeticamente, né? Então, gratidão, professora Cris, se quiser dar as palavras finais para fechar, gratidão imensa ao CEMEDU também e a todos vocês, todas vocês. Abraços. Gente, muito obrigada. Então, estamos encerrando a mesa 2 desta manhã de CEMEDU. Agradecemos, então, às professoras, componentes da mesa, professora Cíntia, professora Kátia, Elizabeth, a Rúbia, nossa colega aqui da UFMT, pela mediação, pela brilhante mediação desta mesa.
E aproveito, então, para lembrar de novo que à tarde temos, a partir das 13h30, então, os GTs presenciais, né? Às 18 horas temos a roda de conversa, Voando nas Asas da Literatura Infantil, com o grupo G pelo Lei. E das 18 às 19, então, teremos a sessão de pôsteres, que será, então, realizada presencialmente, essas atividades, aqui na UFMT. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas, principalmente também aos participantes que estão nos acompanhando pelo YouTube. Um bom almoço para nós e logo retornamos presencialmente, então, lá na UFMT. Um abraço, muito obrigada. Um beijo, gente, um prazer, bom almoço para vocês, até breve. Prazer é meu também, obrigada. Elizabeth. Tchau, Rúbia, tchau, Cris, tchau todos e todas. Obrigada. E Bárbara, muito obrigada. Tchau, pessoal, gratidão imensa.